Dr. Franklin, o livro de Urântia fala de Deus também como ser supremo. O que na verdade é o ser supremo? Isto. O ser supremo é o Deus evolutivo, é o Deus da experiência. Esse Deus está se está constituindo. Como se constitui Deus? Como? Então Deus se constitui. Esse Deus tem um início. Como se Deus é eterno? Como que o ser supremo tem um início? Não é que tem um início, é que existe o Deus único, é o Deus existencial. Antes de existir qualquer coisa, existia Deus, eterno. Deus sempre existiu. Não tem existência antes de Deus e depois de Deus. Sempre tem a existência de Deus antes da manifestação do espaço e do tempo. Quando o Deus existencial, eterno, decide experimentar numa criação o tempo e o espaço. Então ele cria no tempo e no espaço a possibilidade dele experimentar o tempo e o espaço, ou seja, o finito, porque o Deus eterno é infinito, mas o infinito estava na eternidade. Agora, quando ele manifesta-se no tempo e no espaço, através da criação, então esse infinito acontece no tempo e no espaço. Então, o tempo e o espaço é infinito, mas um infinito que começa na eternidade e termina na eternidade algum dia. Mas por enquanto, esse Deus criador, ele experimenta a sua própria criação. Como que ele experimenta a sua própria criação? Em nossos filhos, que ele vai se criando, filhos divinos, celestiais, eles são necessários para poder descer, para se encontrar com a criação mais inferior, mais inteligente. A criação mais inferior, inteligente, que tenha possibilidades de descobrir Deus, o Pai eterno. Mas então ele se manifesta através desses seres celestiais que são criados, as criações divinas, e vão descendo para ajudar os ascendentes, que somos nós, seres humanos, e outros seres que vamos ascendendo ao encontro desse Deus eterno. E tem, dentro dessa eternidade, tem seres celestiais que vão sendo criados e que vão descendo para nos ajudar. Ou seja, são seres descendentes, mas já no tempo e no espaço. Enquanto os seres humanos somos seres ascendentes, que vamos a ser ajudados por esses seres descendentes, que são filhos de Deus, e nós também somos filhos de Deus, mas os mais inferiores, digamos, do ponto de vista da consciência. Então, este Deus, ele experimenta através de nós, seres humanos, e de sua própria criação celestial. Então, toda a criação que vem desde a eternidade, que começa no tempo e se movimenta no espaço, essa criação é da experiência. Então, esse Deus experimenta, esse Deus decide experimentar no tempo e no espaço a criação, sua própria criação. Mas ele tem que experimentar, e ele experimenta. Por isso é que este Deus se chama Deus evolutivo, o Deus da experiência, o Ser Supremo. Então é muito interessante isto, extremamente interessante, porque esse Deus está em evolução, esse Deus se está manifestando. Essa manifestação terminará só na eternidade, mas esse Deus evolutivo está se manifestando no tempo e no espaço. Então, aonde se manifesta esse Deus no tempo e no espaço?
onde experimenta esse Deus, esse tempo e esse espaço de sua criação? Residindo nos seres humanos. Então, essa é a centelha divina. Esse é o ajustador do pensamento, que com nossa humanidade, que nossa própria alma, que ela vai nascendo em nós, em nossa mente, mediante o Espírito infinito, que é o Espírito Santo, nós chamamos Espírito Santo, que é a mãe desta alma. E esta alma, ela vai evoluindo conforme as expectativas dessa alma que está procurando Deus. Porque ela já percebe esse mistério de sua própria criação, que é a alma. E então ela vai evoluindo através do tempo. E essa evolução vai acontecendo junto com Deus, que é o ajustador do pensamento. Então, o ajustador do pensamento, a centelha divina, experimenta, junto com a alma humana, a criação. Então, esse Deus, que é a centelha divina, unida com a alma humana, que a alma humana vai procurando esse Deus, então, conforme vai se unindo, vai exercendo mais força, vai se manifestando melhor o Ser Supremo. Então, o Ser Supremo se manifesta através de nós. Então, vamos dizer um exemplo, que um ser humano atinge grandes níveis de consciência. Esses níveis de consciência vão se elevando cada vez mais. Esse ser humano vai se tornando um Deus, porque vai se aproximando da centelha divina. Então, essa alma vai se querendo cada vez mais se aperfeiçoar para se unir com essa centelha divina que é Deus. Que essa é a razão dessa necessidade que nós temos de crescimento, de progredir. Vai chegar um momento que você percebe que a progressão só pode ser ir ao encontro com Deus. Então, quando uma alma humana decide encontrar esse Deus, que já o percebe, esse mistério, a humanidade, o ser humano, fica perplexo, um momento, qualquer ser humano vai ficar perplexo diante do seu próprio mistério de sua própria vida. E aí, então, a ideia, a necessidade de Deus se torna imperiosa. Então, tem muitos seres humanos, como eu, por exemplo, e muitos outros, uma minoria ainda, que querem se aproximar com Deus. Estes seres humanos é a origem do Supremo. Então, todos os seres humanos que vão se aproximando de Deus, um dia vão se unir com essa centelha divina, e isso dá poder à manifestação desse Deus da experiência, que é o Ser Supremo. Então, o Deus que comanda nossas vidas não é o Deus existencial. O Deus existencial está na eternidade, mas no tempo ele se manifesta como a centelha divina, como o ajustador do pensamento, na mente humana, e esta evolução, esta união entre a alma humana e a centelha divina, o eu superior, né? O ajustador do pensamento, essa união vai se progredindo em todos os mundos. Uns estão mais adiantados nesse progresso, seres humanos mais adiantados, anjos mais adiantados nessa união com Deus, e essa união com Deus é o Ser Supremo. Então, o Ser Supremo vai se personalizando, é o Deus da experiência. Então, aqui na experiência, é um Deus vivo, um Deus evolutivo, que está em nós. Então, tem seres humanos como Jesus, por exemplo, é um exemplo máximo de como esse ser humano se tornou um ser supremo. Então, o Jesus é um ser supremo, não é o Deus supremo, porque o Deus supremo é a união de todas as células humanas e celestiais também, que se unem num único Deus, que é o mesmo Deus existencial, só que aqui no tempo e no espaço se tornou um Deus da experiência. Esse Deus é o Ser Supremo. Então aqui, por exemplo, se eu me aproximo de Deus, eu tenho um poder supremo. Todo ser humano que vai se aproximando mais de Deus tem um poder supremo, e esse poder supremo que vai realizar um mundo lindo. É um mundo que você percebe que Deus quer nesse mundo. Você vê que o mundo de Deus é um mundo harmonioso, é um mundo verdadeiro, um mundo
belo, bonito, lindo. É um mundo perfeito. Um dia vai ser, todos os mundos vão ser perfeitos. Esse mundo é o que Deus quer. Então você simplesmente tem que querer fazer a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, quando você vai se aproximando de Deus, você vai descobrindo qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus é tudo lindo. É o amor, a verdade, a bondade, a beleza. Isso é a vontade de Deus, que passa a ser a minha vontade também, a tua vontade. Porque tua vontade, todo mundo quer. Já quando for um homem, tem um pouquinho mais de consciência de Deus, esse ser humano, a vontade desse ser humano é querer um mundo lindo, bonito, harmonioso. E todos os seres humanos se unem como fraternamente, aceitam que Deus é nosso Pai. E isto é o poder. É o poder de Deus e não homem. Então o Deus Supremo, ele se realiza no tempo e no espaço mediante seus filhos. E os filhos que são mais, digamos, entre aspas, inferiores, somos nós seres humanos. Mas esses seres humanos vão alcançar níveis elevadíssimos de consciência com um poder supremo. E o exemplo é Jesus Cristo, um ser humano que até agora o poder de Jesus Cristo é inquestionável. E é uma pena que ainda aqui na Terra não se tenha certeza de que o poder supremo de Jesus é que está exercendo a transformação da Terra num paraíso, no reino do céu, através de nós. Porque quem confirma a supremacia de Jesus, você confirma a tua. Porque unido com Jesus, você usa a tua supremacia e transforma o mundo. Nós, não adianta querer que Jesus volte aqui, porque o Cristo está em nós, nós somos filhos de Deus. Então, este Filho de Deus é o Cristo, está em nós. Este Filho de Deus, que somos nós mesmos, é que vai transformar o mundo no reino do céu. Aqui, na Terra, no tempo e no espaço. E isto através de quando toda a humanidade, todos os mundos, se aproximem e se fundam com este Deus, com esta centelha divina, então aí já estamos, aí vai começar a aparecer um ser, não? Já cada vez com uma personalidade mais intensa, mais unida. Essa é a personalidade do Ser Supremo, o Deus da experiência, que é um Deus que experimentou, porque o Deus da existência permite, ele mesmo quer experimentar o tempo e o espaço. E aí ele experimenta através de seres inteligentes e que têm a potencialidade de serem supremos, como nós. Pronto, é isto.